Bom dia, povo. Bora estudar? Bom, pessoal, na aula passada, nós já estudamos aqui o movimento harmônico simples MHS, certo? Da página 129. E deixei os exercícios da página 131, tá? Eu não vou resolver esse exercício hoje, porque essa aula eu passei para vocês ontem à tarde na aula de reposição e nós estamos agora pela manhã. Então, não deu tempo de vocês fazerem isso aqui, então eu não vou resolver essa aqui hoje. O movimento harmônico simples, ele é bastante parecido com um pêndulo, o movimento de um pêndulo. A equação também é bastante parecida, tá? Então eu vou continuar continuar o conteúdo falando sobre pêndulo simples, tá? Sobre esse pêndulo simples aqui, vocês já até fizeram uma prática experimental, né? Utilizaram esta equação. Espero eu que tenham feito, né? Realizaram essa prática experimental. É muito simples, pessoal. Eu até fiz uma aulazinha básica direcionada para a prática experimental. Não sei se vocês assistiram. Um videozinho até bastante simples, mas agora eu vou falar sobre a equação, calcular aqui com vocês, tá? Então o pêndulo o quê? Tem um lugar para fixar uma cordinha, tá? E aí você amarra uma cordinha, essa cordinha tem um certo comprimento, e na ponta dessa cordinha você coloca um certo objeto pesado, tá? E aí, quando a gente fala de pêndulo, é porque esse objeto aqui, se eu puxar ele para cá assim, ó, e soltar, ele começa a ficar balançando, balançando. A força da gravidade faz com que ele tenha esse movimento. É tanto que se não houvesse nenhum atrito, isso aqui ia balançar eternamente, tá? Mas o atrito faz com que esta velocidade vá diminuindo. O nosso objetivo aqui é simples, calcular a maior parte das vezes o tempo que leva para isso aqui sair daqui, ir lá no final e voltar até aqui de novo. Ou seja, fazer um movimento completo. Se ele só ir, é meio movimento. O movimento completo é quando ele vai e volta. Tá? Então nós vamos calcular o tempo deste movimento, representado pela letra T. Outras variáveis que a gente pode ter aqui envolvida nessa questão é o comprimento desse pêndulo, que é do meio do objeto até lá onde está amarrado. O comprimento a gente representa pela letrinha L. Tá? E a outra variável, que no nosso caso não vai ser uma variável, porque a gente já conhece, é a gravidade. Na Terra a gente já sabe quanto vale. Mas se você for com este experimento para um outro planeta, fazer este movimento, conhecendo o comprimento e conhecendo o tempo de movimentação, você consegue determinar a gravidade, a força gravitacional naquele lugar. Isso aqui então serve como um instrumento para você chegar em um outro planeta e descobrir qual a gravidade daquele lugar. Nós temos estas três incógnitas para trabalhar, porque são as três incógnitas que aparecem na nossa equação, que diz o seguinte: período é igual 2 vezes o π vezes a raiz do comprimento dividido pela força gravitacional. Esta é a nossa formulinha que vamos estar utilizando. Então, com esta formulinha, eu consigo calcular o período de oscilação desse pêndulo, consigo calcular, desde que eu saiba do período da gravidade, eu consigo calcular o comprimento deste pêndulo. E se eu quero descobrir a gravidade, tendo o período e o comprimento, eu descubro a gravidade. Pessoal, bastante curiosidade aqui, tá? Quanto mais longo for esse pêndulo aqui, ó, mais demorado vai ser, maior vai ser o tempo para fazer um movimento completo. E quanto menor for a gravidade, maior vai ser o tempo para a realização de um movimento completo, tá? Então, como que é? Quanto maior o pêndulo, maior vai ser o tempo de oscilação. Então, o tempo e o comprimento é diretamente proporcional. Se eu aumento este, automaticamente estou aumentando esse aqui. E a gravidade? Como que fica a gravidade relacionada com o tempo? Quanto menor a gravidade, ó,
Quanto menor a gravidade, maior é o tempo. Então, o comprimento é diretamente proporcional, o tempo é diretamente proporcional ao comprimento e o tempo é inversamente proporcional à gravidade, tá? Quanto menor a gravidade, maior é o tempo. Quanto maior é o comprimento, maior é o tempo, certo? Bom, isso aqui não é muito importante. Por enquanto, vamos nos ater nas três incógnitas: comprimento, gravidade e período de oscilação. Uma coisa que vocês precisam saber é interpretar um gráfico onde tem uma senoide. Senoide é um gráfico que aparece assim para vocês, ó, desse jeito, onde essa linha do meio vai sempre representar o tempo passando, e aí vocês poderão encontrar algo desse tipo assim, ó. Isso aqui é uma onda senoide que representa um movimento completo de alguma coisa. Então, se eu pego este pêndulo e trago ele até aqui e solto, ele vai e volta, então esse ponto aqui do meio a gente representa por essa linha aqui do meio. E aí esse movimento que ele faz, a gente escreve ela assim, ó. Se eu puxei para lá, puxei para lá. Soltei, ele volta, passa pelo centro, vai lá do outro lado e volta, passa pelo centro de novo e volta no ponto de origem. Então, o ponto de origem não, o ponto de onde eu soltei o objeto. Então, daqui até aqui é um movimento completo. A mesma coisa que pegar o objeto aqui, soltar ele, ele passa pelo ponto de equilíbrio, vai na outra extremidade, volta, passa pelo ponto de equilíbrio de novo e chega novamente no lugar de onde eu soltei ele. No gráfico fica assim, ó, saiu daqui, foi, voltou até o ponto que estava. Você pode começar a analisar esse objeto a partir do centro também, está aqui no centro. O movimento completo ele vai em uma extremidade, volta, passa pelo centro, vai na outra extremidade e volta para o centro de novo. Um período completo, ou seja, um movimento completo, é sempre representado por este gráfico até o momento que ele começa a repetir o que ele fez. Olha, saiu aqui de cima e foi movimentando até que chegou aqui e começou a sair de cima de novo. Então, daqui para frente já é repetição do que foi feito aqui. Então, este movimento encerra aqui. Se eu começar a analisar aqui, ó, ele saiu daqui descendo, né? Do centro descendo. Então, ele vem até aqui. Quando chegou no centro descendo de novo, é porque aqui encerrou o outro movimento. Se eu quiser começar a analisar daqui para frente, então ele está embaixo subindo. Aqui ele vai estar embaixo subindo. Então, o movimento completo encerra aqui. Normalmente, pessoal, essa linha aqui, ela sempre vai ter o tempo marcado, quanto tempo está demorando para acontecer isso. Por enquanto também não é importante. Conhecemos o que é pêndulo, como ele funciona. É muito simples isso aqui, tá? E eu vou vir aqui para a página 136, resolver alguns exercícios com vocês, tá? Referente a pêndulo. Vou resolver o exercício 16 da página 136, o exercício 17, e vou passar para vocês como atividade o exercício 18, 19 e o exercício 20. Pessoal, façam todos esses exercícios porque eu estou avaliando todas as atividades, tá? Todas as atividades têm validade em ponto, vale ponto. Nós estamos numa reta final aí, todo ponto é importante. E todo conhecimento muito mais importante ainda. Bom, então vamos lá para o exercício 16 da página 136, tá? Página 136, deixa eu mostrar aqui, ó, página 136. Certinho? Página 136, então vamos para a atividade. Ficou branco a tela aqui, o que houve? Algo deu errado aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou dar uma paradinha no vídeo porque deu um probleminha aqui. Pronto, voltou ao normal. Vamos continuar aqui. Eu dei uma mexidinha no celular e acabei desfocando ele. Exercício 16. Aqui no exercício 16 diz o seguinte, ó. Considere um pêndulo simples com 1 kg preso a um fio de 40 cm de comprimento.
e localizado na Terra, então isso é importante. O pêndulo oscila com um pequeno ângulo de abertura. Bom, pessoal, esse ângulo de abertura é importante ser pequeno, tá? Que se você pegar e ficar levando esse pêndulo muito na extremidade, muito distante do seu ponto de equilíbrio, a movimentação fica toda bagunçada, tá? Como se fosse um balanço, ó, um balanço. Se você tem um balanço e você leva muito fora do ponto de equilíbrio, é até perigoso, né? O movimento é muito brusco. Então, aqui nós estamos falando de alguma coisa que tem um movimento com ângulo de abertura pequeno. Ângulo de abertura pequeno, então vamos lá. Considera então a gravidade 10, né? Porque falou que estava na Terra. Então, o que acontece? Eu vou até desenhar aqui, ó. Então, nós temos aqui um pêndulo, né? Um lugar para pendurar alguma coisa. Vou colocar esse pêndulo aqui assim, ó. Com uma massa igual a 1 kg. Esse pêndulo, ó, esse comprimento aqui é de 40 centímetros. E quando ele falou do ângulo pequeno, é sobre este ângulo aqui, ó. É um ângulo pequeno. Se esse ângulo for muito grande, esse movimento pode ser comprometido. Mas então um ângulo pequeno aceitável a movimentação. Então, o exercício falou que a massa desse objeto é de a massa é 1 kg. O comprimento é igual ao comprimento do fio 40 centímetros. Bom, pessoal, deixa eu dar uma aproximada aqui. Uma coisa que é bastante interessante, o comprimento desse pêndulo está em centímetro. A gente precisa trabalhar esse comprimento em metro. Então, 40 centímetros é igual a 0,4 metros. Como que eu faço isso? Divide para 100. Ou você faz a regra de 3 que acaba dando a mesma coisa. Então, a massa de 1 kg pendurada ali. Uma coisa importante, tá, pessoal? Eu vou até mencionar agora, talvez eu vou até atrapalhar o exercício, mas a massa não interfere no movimento. Esse objeto aqui eu posso ter ele grande ou pequeno, com massa enorme, com a massa maior ou massa menor, mas o período de oscilação sempre vai ser o mesmo. O que interfere, pessoal, é só o que aparece na nossa equação, que é o comprimento e a gravidade que vai interferir no tempo. Então tá, nós temos ali, e o objeto está na Terra, então a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a gravidade, na verdade, é 9,8, né? Mas o exercício do livro adota 10, a gente trabalha quase tudo como 10 também. Então, tendo estes dados aqui do nosso pêndulo, letra A diz o seguinte: calcule o período do pêndulo, ou seja, quanto tempo leva para esse objeto ir na outra extremidade e voltar novamente. Para nós calcularmos isto, utiliza-se a equação, letra A. Então, período é igual a 2 vezes o π, vezes a raiz do comprimento dividido pela gravidade. Eu estou lendo bem lentamente aqui, pessoal, que eu estou procurando uma informação que o texto também nos deu. Ele falou assim, ó, usa o π como 3. Está bem aqui, ó. π igual a 3. Então, se π é igual a 3, nós vamos então para a nossa formulinha encontrar o que se pede. O que está pedindo na letra A é o período do movimento. Então, o período vai ser igual a 2 vezes o π, que vale 3, multiplicado pela raiz do comprimento, que vale 0,4, dividido pela força gravitacional, que vale 10. Período é igual a 2, vocês não estão vendo, né? 2 vezes 3, 6, vezes a raiz de 10 dividido 0,4 dividido para 10 é 0,04. Então agora vamos tirar a raiz do 0,04. Período é igual a 6 vezes, tirando a raiz, 0,2. Período é igual a 6 vezes 0,2, 1,2 segundos. Então, este movimento deste objeto aqui leva 1,2 segundos para ele ir lá do outro lado e voltar aqui novamente. Só para ele ir, então a metade desse tempo. A outra metade para voltar. Então, letra A
do exercício 16 da página 136 resolvido. Vamos então para o exercício letra B. Substituindo a massa por uma de 4 kg, explique o que ocorre com o período da oscilação. Justifique. Olha só, falei agorinha. Então, este objeto movimenta gastando 1,2 segundos. Este objeto aqui, ó, ele leva 1,2 segundos para ele vir aqui e voltar aqui novamente. Aí o exercício está falando assim, ó, se eu pego essa massa aqui, é de 1 kg aqui, ó, colocar uma massa de 4 kg, o que acontece com esse tempo de 1,2 segundos? Acontece nada, não muda o tempo quando a massa for diferente. A massa influencia no outro movimento, que é o movimento harmônico simples, aquele que tem um conjunto massa e mola. Aqui no pêndulo, só o que aparece na fórmula que interfere no período. Quem que interfere no período? O L, que é comprimento, e o G, que é gravidade. Se você mudar esses dois, o período altera. Neste objeto, ou seja, no pêndulo, trocando a massa por uma massa maior ou por uma massa menor, o período de oscilação não muda. Então, letra B era só dizer isso. Letra C. Calcule o período da oscilação quando o fio é substituído por um de 160 centímetros de comprimento. Compare esta situação com o período e o comprimento do fio da situação do enunciado e justifique. Bom, pessoal, nós acabamos de calcular aqui o período de oscilação para esse objeto quando ele está em um fio que tem exatamente 0,4 metros, que é igual a 40 centímetros. Agora ele está falando assim, ó, na letra C, se o L agora é 160 centímetros, que é igual a 1,6 metros, qual vai ser o período de oscilação? E comparar isso com o exercício anterior. Bora lá então? Então, período é igual a 2 vezes 3, já vou colocar direto, tá? Vezes a raiz do comprimento, que agora é 1,6, dividido por 10. Certo? Período é igual a 2 vezes 3, 6, vezes a raiz de 1,6 dividido para 10 dá 0,16. Vamos tirar a raiz disso aqui, de 0,16. Qual a raiz de 0,16? Então, período é igual a 6 vezes... A raiz disso aqui é 0,4. Período é igual a 6 vezes 0,4, 2,4 segundos. Percebam que, olha, o comprimento do pêndulo era 40 centímetros. Agora ele está com 160 centímetros, ou seja, 4 vezes mais. 160 centímetros, que é 1,60 m, 1,6 metro para 0,4, ele ficou 4 vezes mais no comprimento. Enquanto o tempo, olha só, o tempo só dobrou. Opa, cadê o 2,4? De 1,2 aqui, ó, para 2,4, o tempo só dobrou, enquanto o comprimento do fio do pêndulo aumentou em 4 vezes. Então não é proporcional, por quê? Por causa da raiz, pessoal. Essa raiz aqui não deixa ser diretamente proporcional. Tipo, se eu tenho um fio de 40 centímetros, gasta 1,2. Se eu tiver um de 80, é 2,4? Não, não é assim que funciona. Então tem que pôr na formulinha e calcular. É sempre o quadrado. É o quadrado. Bom, então neste pêndulo com 1,60 m de comprimento, ou seja, 1,6 metros, o período de oscilação 2,4 segundos. Esta foi a letra C do exercício 16. Letra D. Na letra D diz o seguinte, deixa eu trazer aqui para vocês acompanharem. Letra D. Na Lua, o período do pêndulo do enunciado seria maior ou menor que na Terra? Justifique. Bom, então vamos lá. Eu já falei anteriormente que o que pode influenciar no período do movimento é o comprimento do pêndulo ou a gravidade. Então, na Lua, a gravidade é diferente do que a gravidade da Terra. Eu até falei com vocês
aqui anotando. Onde é que eu anotei isso, gente? Sei lá, me perdi aqui. Diretamente aqui, né, ó. Aqui. Se a gravidade diminui, o tempo aumenta. Se o comprimento aumenta, o tempo aumenta. Então, na Lua, a gravidade é menor, então o período vai ser maior. Eu posso calcular com vocês. Por que eu posso calcular? Eu sei a gravidade da Lua. Não precisa nem calcular, mas se eu sei que na gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra, então eu já sei que o período vai aumentar. Isso aí é óbvio, sem cálculo nenhum. Gravidade aumenta, gravidade diminui, tempo aumenta, tempo de oscilação. Mas eu posso calcular. Olha só. Período é igual a 2 vezes π vezes a raiz do comprimento dividido pela gravidade. Eu sei a gravidade da Lua. A gravidade da Lua, pessoal, é até bom memorizar, tá? Aqui, ó, a gravidade da Lua vale 1,6, enquanto aqui na Terra vale 10. Então, esse pêndulo aqui, que tem 40 centímetros, se eu levar para lá, o que acontece? Ó, período é igual a 2 vezes 3 vezes a raiz de 0,4 dividido por 1,6. Estou fazendo um cálculo sabendo da gravidade da Lua, tá? Eu sei a gravidade da Lua. Só quero mostrar para vocês que o tempo vai ser maior do que 1,2. Tem que ser maior, senão algo está errado. Na Terra, a gravidade 10, com esse pêndulo, ele demora 1,2 segundos para oscilar. Na Lua tem que ser maior. Então, bora calcular. 2 vezes 3, 6, raiz de 0,4 dividido para 1,6 é 0,25. Período é igual 6 vezes, eu tenho que tirar a raiz de 0,25, que é 0,5. Período é igual 6 vezes 0,5, 3 segundos. Olha só, esse mesmo pêndulo que aqui na Terra demora 1,2 segundos para oscilar, na Lua ele demora 3 segundos, lentamente, porque a gravidade da Lua é menor, então ele puxa mais devagar o objeto, certo? É porque a força gravitacional é que faz esse movimento acontecer. Esta foi a letra D do exercício número 16 da página 136. Agora eu vou fazer com vocês o exercício número 17 da página 136. Bora para o enunciado? Cadê? Aqui. O período de um pêndulo simples próximo à Terra é t igual a 2πs. Tem hora que ele fornece o tempo de um jeito estranho, né? Seria muito mais fácil dizer 6,28 segundos, que é 2 vezes π. 6,28 segundos. Não, mas ele diz 2π, porque ele quer dar uma forma matemática para a gente. Então, período de oscilação desse pêndulo é de 2π segundos. Considerando a aceleração da gravidade 10. Então, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o comprimento do fio. Ele quer saber o valor de L. Pronto, vamos para a fórmula. Temos tudo que precisamos. Algumas pessoas podem falar, nossa, que forma estranha de escrever a matemática. Mas é assim. Se a pessoa que montou o problema escreveu 2π para tempo, ele quis fazer isso aqui porque tem uma lógica matemática. Vamos ver por que ele colocou isso aqui. Período é igual 2 vezes o π vezes a raiz do comprimento sobre a gravidade. Neste exercício, ele pediu para a gente encontrar o comprimento, o L. Então, o L nós não temos, ó. O L nós não temos. Então, nós temos que substituir o resto tudo. Bora lá. O tempo, ele falou que vale 2π. Tá aqui, ó, 2π. Então, vai ficar 2π, que é igual 2 vezes π vezes a raiz do que eu não tenho dividido por 10, que é a nossa gravidade. Certo, pessoal? Tá acompanhando bonitinho aí comigo? Então, 2π continua 2π. 2 vezes π é 2π. Vezes a raiz do L sobre 10. O que eu fiz? Só fiz essa multiplicação, não fiz nada. Então, nós temos isso aqui, ó. E eu vou trazer para cá. Isso aqui eu vou jogar para lá. Porque eu gosto de trabalhar, aqui na verdade é o correto, com incógnita sempre do lado esquerdo.
Se você quiser isolar isso aqui do mesmo lado que se encontra e jogar só esse aqui para cá dividindo, também não tem problema, dá a mesma coisa. É matemática e é aceitável. Mas eu prefiro mudar, então fica 2π, que é esse 2π aqui, vezes a raiz de L sobre 10. Peguei tudo isso e joguei para cá. Agora eu vou pegar esse 2π e jogar para lá. Vou isolar só esse aqui agora, ó. Então fica a raiz do L sobre 10 é igual 2π que está ali permanece. Esse 2π vai passar dividindo para esse 2π aqui, ó. Muitas pessoas falariam, então corta, corta. Não, não corta, corta, porque você precisa do número que vai sobrar aqui. Vai sobrar o número 1. Então, raiz do comprimento sobre 10 é igual 2π dividido para 2π vai dar 1. 2 dividido para 2 dá 1, π dividido para π dá 1. Então eu preciso desse 1. Para quê? Para eliminar essa raiz. Para eliminar essa raiz eu coloco o número que tem do outro lado ao quadrado. Então fica L sobre 10, que é igual a 1 quadrado. Lógica matemática, tá, pessoal? Então quanto é 1 quadrado? 1 quadrado é 1 mesmo. Então vai ficar L sobre 10, que é igual a 1. Posso fazer o quê? A multiplicaçãozinha cruzada. Coloco 1 aqui, ó. L vezes 1. 1L, que é só L. 10 vezes 1, 10. L é o comprimento do pêndulo, então é 10, são 10 metros. Pronto, cheguei no final do cálculo. É um cálculo razoavelmente simples, você só não pode se perder no passo, porque ele fica um pouco longo, tá? E o procedimento é esse mesmo. Beleza, pessoal? Então, mais uma explicação sobre pêndulo simples. Na aula passada falamos sobre movimento harmônico. E vou deixar na aula de hoje os exercícios da página 136, sendo eles, né? 18, o 19 e o 20. Irão resolver no caderno, tirar foto e postar aí na plataforma. Pessoal, por enquanto é só. Tenha aí um bom dia e até a próxima.